Meio-dia e 28, a gente fala agora de um curta-metragem totalmente paraibano que conta a história de um transexual e que vai fazer muita gente refletir. O diretor e roteirista de Osana nas Alturas é bastante conhecido da gente, mas como procurador do trabalho. Estou falando de Eduardo Varandas, que num papo bacana com o Gi Ismael, contou um pouco dessa trama pra gente. Um filme completamente rodado aqui na Paraíba, com o elenco e equipe toda do estado. Se você ainda está um pouco por fora da atual produção cinematográfica aqui da Paraíba, hoje a gente vai bater um papo sobre um novo curta-metragem. A conversa vai ser com o diretor da ficção Osana nas Alturas, Eduardo Varandas. O curta-metragem conta a história de uma prostituta trans e os dilemas da fé dela. A atriz Nica Barros é quem interpreta Osana. Eduardo, e aí, como estão as expectativas para o lançamento de Osana nas Alturas? Já que o roteiro começou a ser escrito há muitos anos, né? Acho que em 2001. Isso. Na verdade, eu fazia o mestrado em Portugal e num desses fins de semana de férias fui a Amsterdã. E Amsterdã é a cidade da liberdade, né? Onde as pessoas podem fazer tudo. E eu tive necessidade de conhecer as igrejas históricas e um dia, ao entrar numa delas, tinha uma drag queen, numa língua que eu não conhecia, não sei se era holandês ou outra língua daquelas da Escandinávia, chorando desesperadamente e uivando de dor, tentando falar com Deus ali naquela igreja. E o sacristão, ou enfim, o ajudante lá do sacerdote, friamente sequer olhava de lado. Então aquilo mexeu comigo e eu não consegui parar de pensar. E eu digo, não, eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu voltei para cá, procurei a Astrapa, Associação das Travestis da Paraíba, procurei entender e conhecer a vida dessas pessoas e aí surgiu o roteiro Osana nas Alturas. Osana é a personagem principal e é uma transexual, uma travesti. E eu tinha muito medo, na verdade, de enfrentar uma coisa nova, abrir uma porta nova, minha área sempre foi jurídica e o roteiro de fato ficou guardado por medo meu. E aí eu resolvi escrevê-lo no Prêmio Alfredo Rodrigues e, para minha surpresa, naquele concurso específico, tirou o primeiro lugar. Então, nós ganhamos o dinheiro e aí veio a responsabilidade de entregar o produto pronto. É um assunto muito denso desse filme, mas é uma temática também muito importante, principalmente para o nosso contexto brasileiro, né? Para a realidade que a gente vive em relação aos LGBTs. Nós estamos numa época muito conturbada em relação a direitos humanos LGBT. Nós temos uma infiltração séria no poder legislativo de radicais religiosos que tentam a todo custo caçar direitos já conquistados, como por exemplo a união homoafetiva, ou impedir que casais homoafetivos adotem crianças, e também negar o legítimo reconhecimento dos transgêneros. Então isso dói na minha alma como ser humano, nomeadamente porque minha principal obrigação, função é procurador do trabalho e lido com justiça, então isso é de uma tremenda injustiça. É de uma tremenda injustiça você saber que o Brasil é um dos países onde se mais mata travestis, transexuais no mundo. Então eu precisava discutir isso, então isso foi como um grito de dor, de desabafo. E ao longo do processo de gravação, teve alguma dificuldade que você encontrou? Eu achava que ser procurador era muito difícil, achava. Ser diretor de cinema e ser roteirista, enfim, integrar todo o contexto do cinema em qualquer uma das funções que o cinema propicia, é quase um milagre. Nós temos um país que não valoriza o cinema. A questão da produção, muitas vezes, os recursos parcos, e você tem que mudar um pouco o roteiro, adaptar para que aquilo fique o mais verossímil possível, mas que não era exatamente como você queria, porque como você queria, o dinheiro não dá. Nesse final de semana, houve a estreia, a Van Premiere, pré-estreia do filme, né? A Van Premiere é a materialização de todo esse esforço de 1 ano e meio de trabalho, de uma equipe maravilhosa, muito mais talentosa do que eu diria, experiente e que, de fato, é o retrato de um estado que produz cinema do litoral ao sertão e o resto do Brasil não sabe. Por falar na Van Premiere, nossa equipe foi nesta sexta-feira ao Sesc conferir a sessão e aproveitou para bater um papo com parte do elenco e da produção. Jezebel, ela é amiga da Osana, né, a personagem principal, e vive com a Osana os dilemas das transexuais, né, da questão da aceitação, da questão do olhar para a transexual, para o LGBT em si,
como sendo uma pessoa comum, um cidadão normal. Bora, bicha, levantar, cuidar, bora, que eu quero limpar essas coisas aqui, mulher. Normando é um cara que vive uma grande contradição, um grande conflito interno. Ele é um homossexual e ele é ligado a uma religião, ele é um fundamentalista religioso e, de acordo com os preceitos dessa religião, a homossexualidade é condenada. Então ele vive esse conflito interno, né, que faz ele procurar a satisfação dos seus desejos sexuais na clandestinidade. Tá disponível? Pra você não. Eu sei que tem muito amor e muito sentimento nesse filme e que, enfim, a sensibilidade do Eduardo e de toda a equipe de edição, de produção, uma equipe muito profissional, muito maravilhosa. Então não tenho dúvida que vai ser um filme muito lindo e muito emocionante também. Acho que muita gente vai chorar, inclusive eu. E que nunca na vida me encontrou. E se você ficou curioso para ver, o lançamento para o público está previsto para o final de julho e a exibição será no Cine Banguê.